O Jonas dentro de nós. Muitas pessoas ficam perplexas com a história de Jonas ter ficado 3 dias dentro de uma baleia ou de um grande peixe, conforme a Bíblia nos diz. Mas e se eu te disser que isso não é o mais difícil para Deus? Porque dentro de cada um de nós existe uma personalidade parecida com a de Jonas. Por isso, eu dei o título dessa devocional de O Jonas dentro de nós. Mas por quê? Porque ao lermos o livro do profeta Jonas, vamos ver que ele era uma pessoa muito temperamental, uma pessoa confusa, brava, indisposta e revoltada. Será que não tem nada disso dentro de cada um de nós? Assim como aquele grande peixe, nós devemos vomitar os Jonas que habitam dentro da nossa vida. Fique conosco nessa devocional que eu vou te explicar isso melhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, o Senhor Jesus seja contigo e com a sua família. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos, aprendendo da palavra e orando ao Senhor nosso Deus. Vamos à devocional então. O tema, como eu disse, será o Jonas dentro de nós. O texto bíblico está lá no livro do profeta Jonas, capítulo 4, os versículos 1 a 4. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Irmãos e irmãs, quando o profeta Jonas viu o povo de Nínive se arrepender e Deus não destruir a cidade, ele ficou furioso, diz a palavra que ele se enfureceu. E aí fez uma oração ao Senhor muito mal criada. Disse que foi por isso que ele fugiu, pois ele sabia que Deus iria perdoar aquele povo maligno e não iria destruí-los. Jonas ficou enfurecido com a misericórdia de Deus. Ele ficou indignado com o amor do Senhor àquele povo que fazia tudo errado. Jonas ficou em fúria por conta da salvação dos seus inimigos. Ele queria vê-los destruídos. Ele não pregou a bondade de Deus, ele pregou a destruição somente. O Senhor, então, tentou corrigi-lo de todas as maneiras, mas Jonas tinha um coração muito duro. Ele ficou de longe, torcendo para que o povo de Nínive não se arrependesse e voltasse atrás e não aceitasse a palavra do Senhor. Mas houve o perdão, houve a graça e a misericórdia de Deus agindo em favor daquele povo ímpio, tudo porque eles ouviram a mensagem do profeta, se arrependeram, colocaram um pano de saco, jogaram cinzas, jejuaram, por isso Deus os perdoou. Deus então foi confrontar Jonas mais uma vez. Quando Jonas estava lá no seu abrigo, olhando para a destruição, querendo a destruição da cidade, Deus fez uma planta para lhe dar sombra. E Jonas ficou cheio de alegria, mas naquela mesma noite, um verme comeu a planta. E mais uma vez Jonas ficou indignado. Então o Senhor disse para ele: você teve pena e compaixão de uma planta que você nem plantou e nem podou. Será que eu não poderia ter o mesmo sentimento por uma cidade que tem mais de 120 mil pessoas inocentes, Jonas? Com isso, irmãos, nós podemos ver quantas coisas ruins ainda podem habitar, ou ainda habitavam no coração de Jonas. Ele queria ver a destruição daquele povo. Ele não se agradou da salvação de seus inimigos. Jonas ficou enfurecido com Deus. E tudo isso tem muito a nos ensinar, pois quantas vezes nós temos essas mesmas atitudes. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Pois muitas vezes nós ficamos nos comparando e achando que as outras pessoas não são assim merecedoras do que têm e do que alcançaram.
Pensamos que somos melhores do que os outros e que Deus é injusto ao abençoar pessoas que aos nossos olhos mereciam castigos e até mesmo a morte. Quantas vezes ficamos revoltados por bênçãos não recebidas ou orações que não foram ouvidas? Assim pensamos, né? Pois todas as orações são ouvidas, sim. Deus é muito paciente conosco. Só pela sua graça e por sua misericórdia é que não somos destruídos. Bendita seja a palavra de Deus, que nos diz que as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Se não fosse isso, olha, já teríamos sido destruídos há muito tempo. Por isso, nessa manhã, eu te convido a vomitar todo tipo de Jonas que tem dentro de você. Jogue fora esses sentimentos tóxicos, lance mão de suas revoltas, iras e raivas, sentimentos que muitas vezes são até contra o próprio Senhor, o nosso Deus. Jonas sabia que o Senhor era bom e misericordioso e compassivo. Jonas sabia que Deus era paciente e cheio de amor, que promete o castigo sim, mas se tiver arrependimento, Deus perdoa, traz paz e abençoa. Jonas deveria ter ficado nesse momento da oração, mas ele continuou e acabou pecando, né? Que eu e você sejamos abençoados e não corrigidos, como foi o profeta Jonas, um homem rude, temperamental e que deu muito trabalho para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Amém? Vamos orar para que em nome de Jesus não tenha nada de Jonas dentro de nós. E logo depois nós vamos fazer aquele momento de oração. Fique com a gente. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela palavra do Senhor, que nos mostrou aqui os sentimentos piores que podem haver no coração de uma pessoa. E isso estava no coração de Jonas. Jonas ficou enfurecido, ficou com raiva, ficou com ira, tudo porque o Senhor perdoou e abençoou os inimigos dele, meu Pai. Mas nessa manhã, nós não queremos ter o mesmo sentimento de Jonas. Eu fiz uma comparação aqui, Pai, daquele peixe que engoliu Jonas, mas teve que vomitá-lo na praia. Às vezes somos nós que engolimos certas coisas que tem na personalidade de Jonas, Pai. Ficamos revoltados, enfurecidos, questionadores, não confiamos em Ti, não confiamos na Sua bondade, esquecemos que o Senhor é um Deus compassivo, esquecemos de tudo de bom que o Senhor já fez conosco, de tanto perdão e graça que o Senhor teve com a gente. Ai de nós, se não fosse o Senhor. E por isso não vamos ficar revoltados, não queremos revolta, pelo Senhor perdoar e abençoar, seja quem for, nossos inimigos, as pessoas ao nosso redor, os parentes. Em nome de Jesus, nós vamos nos alegrar com a salvação, com a graça, o favor e a bondade do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, Pai. E agora, nós vamos orar uns pelos outros aqui, Pai, agradecendo ao Senhor pelo dia, pela família, pela saúde, por estarmos podendo ouvir, Pai, falar, andar, aplaudir, glorificar o Seu nome. Paizinho querido, temos sim batalhas aqui para serem resolvidas, estamos travando lutas e dificuldades, mas colocamos tudo debaixo da Sua potente mão. Lançamos aos Teus pés, ó meu Deus, todas as nossas dificuldades, lutas e preocupações, todos os gigantes que temos enfrentado, nós os apresentamos ao Senhor. Pedimos a Ti força, sabedoria, coragem, fé, para a gente transpor as muralhas e, ó Deus, arredar os montes que estão à nossa frente. Ó Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, ilumina a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, dá-nos paz, dá-nos alegria e renovo diante de Ti, meu Pai. Abençoa os que estão doentes, os que estão, ó Deus, assolados por enfermidades malignas, aqueles, ó Deus, que não têm ainda o seu diagnóstico, precisando, ó Deus, de fazer algo especial.
que o Senhor possa ajudar. Ó Deus, me alegro com aqueles que estão alegres também, né, Pai? A vida não é só luta, a vida não é só batalha. Tem gente feliz nos ouvindo, tem gente alegre glorificando o seu nome, e a tua palavra nos diz para chorarmos com os que choram, mas também nos alegrarmos com os que se alegram. Louvamos o teu nome por todas as ricas e abundantes bênçãos recebidas, que assim nós possamos ser gratos e sempre adorarmos e louvarmos o teu nome. Pai querido, assim nós oramos, depositamos em tuas mãos as nossas famílias, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, a vida de nossas crianças, das pessoas que estão debilitadas, ó Deus, enfurecidas, quem sabe com raiva, com ira ou ódio, que o Senhor repreenda tudo isso e todo esse mal seja vomitado em nome de Jesus, meu Pai. Que a graça e a bondade do Senhor seja sobre nós nesse dia tão maravilhoso. Oramos, te agradecemos pelo livro do profeta Jonas, que nos ensinou tantas coisas. Hoje terminamos esse livro e eu espero no Senhor que o meu irmão e a minha irmã possam compartilhar essas mensagens, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Assim nós terminamos o livro do profeta Jonas, um livro curtinho, né? 4 capítulos, mas que tem muito a nos ensinar. Compartilhe essa mensagem, não se esqueça de inscrever nos nossos canais e apertar o sininho aí do YouTube, que aí a hora que a mensagem sair, você vai receber no seu celular um aviso. Tá legal? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, meus irmãos, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.